é estar juntos, né? Criar amizade, permanecer nela, aparecer novas pessoas e fazer com que a vida ganhe mais sentido, ter a alegria de viver, com o ato de cantar, a música como o motor principal, mas principalmente a convivência, o bem-estar. Uníssono. E as pessoas gostavam de chegar aqui e no jardim e se sentiam bem. Inclusive o jardim passou a ser a casa do Voz Ativa justamente nesse contexto, porque no começo eu ensaiei, a gente ensaiava lá no Sintep. E na volta da pandemia, a gente ia, onde é que a gente vai para lá? E eu ofereci um dia, ofereci um outro dia, e eles gostaram e foi ficando. E aqui virou a casa do Voz Ativa. Hoje, o Jardim das Delicadezas é a casa do Voz Ativa. Já, valendo. Sopranos. Primeira voz. Vamos lá, soprano. Isso. 1, 2, 3 e... Trago, enfim, que a vida dá, amigo para quem soube esperar. Copo d'água, sono calmo, salva o coração, coisa tão pouca. O Coral Voz Ativa surgiu no ano de 1993. Ele foi uma fusão de dois grupos. Um chamava-se Octeto Vocal, que vinha do Madrigal Pedro Santos, do Espaço Cultural, e o Coral da Caixa Econômica, né, que eram funcionários da Caixa Econômica. Todos esses dois grupos eram regidos pelo maestro Tom K, e a gente passou a trabalhar nos dois grupos. E como o nosso repertório era mais ou menos o mesmo, a gente foi convidado em 1993 ainda pelo Music Clube da Paraíba. A figura do Pedro Osmar, Milton Dornelas, Adeildo, nos convidaram para nós nos integrarmos às dependências do Music Clube, que ficava lá no Tomás Mindelo. E à noite o Voz Ativa se integraria e se integrou não só o espaço físico, mas também o espaço psicológico e estético do Music Clube. O grupo Tomás Mindelo, ele vivia praticamente obsoleto, fechado, e os movimentos sociais, junto com o pessoal de teatro, o pessoal da música, ocupou o Tomás Mindelo com oficinas, com grupos de discussão, de debates, de grupo de estudo, e o Voz Ativa ocupava uma dessas salas. Além do repertório que foi pautado principalmente para a música paraibana, veio a questão interna do grupo, né? Como reger um coral de pessoas, por exemplo, politizadas, que têm toda uma vontade e visão estética mais ou menos parecida com a gente, mas também diferente da gente. Então não teve outra, né? Eu vou usar aquela palavra que parece que está gasta, mas não está, chama-se democracia, democracia interna. Então, no grupo as pessoas participam de forma efetiva, dando suas opiniões, regendo o coral, mesmo que de forma indireta, dando o norte para a gente, do ponto de vista estético, do ponto de vista poético, de repertório, e isso tem sido o nosso norte até hoje. Poema, lâmina, chama a canção, subverte a ordem obscura da vida. O poema, lâmina, chama a canção, subverte a ordem obscura da vida.
esse grande guarda-chuva que nos acolhe. E não quer dizer que a gente não tenha tido problemas, a gente tem problemas, a gente tem arenga, a gente tem discussão, tem discordância, mas a gente tem as nossas questões mais profundas de ética e de princípios, que é a liga, que nos faz a gente permanecer junto esse tempo todo, esses anos todos, esses 30 anos. Então, essa coisa do acolher, né, desse grande guarda-chuva, acolhe também uma grande diversidade, né? A gente fala da política, da boa política, da política de esquerda, que nos leva, que traz o palco, né? A rua como palco. Acolher quem canta bem, quem canta com um pouco mais de dificuldade, acolher a diversidade humana, acolher tantas diversidades. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que o Voz Ativa se confunde com a minha própria história, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto artista. Eu acho que é uma história que vem desde a infância, na pessoa de Luiz Carlos, junto com meu pai, e que ela dá continuidade nessa dinâmica, nesse movimento de uma música engajada com a política, engajada com a cultura, com a arte da cidade. O Voz Ativa, para mim, é um grupo que ele traz a cidadania, os direitos humanos, a política, o engajamento, a militância para o canto coral, e ele leva para esses espaços de política e de militância a poesia, o canto e a arte. Então, o Voz Ativa está na minha vida desde 1993 e eu posso dizer assim que é uma formação muito rica na minha vida, né, de empoderamento, de liberdade, de encontro, de amizade e de afeição. Sempre sendo conduzido por esse nosso maestro, né, tão, vamos dizer assim, tão gentil, que eu costumo dizer, que sempre abarca todo mundo, sempre acolhe. E, segundo ele diz o seguinte, que basta querer cantar, que se canta. Então eu chego no Voz Ativa, né, para cantar e também para fazer recital de poesia, né? Que naquela época, além de eu, né, tinha também o poeta Antônio Mariano e o François. Meu coração não sabe, apenas cresce, cresce para muito longe, para além dos muros. O Coral Voz Ativa é um coral que tem uma estética diferenciada dos outros corais, né? Porque a gente canta, mas não canta naquele modo tradicional, né? O canto é mais livre. O nosso maestro, Luiz Carlos Otávio, é um maestro que se pode dizer assim, que ele tem uma postura de vanguarda, né? Ele veio, né, dessa linha, vamos dizer assim, tropicalista, né, de renovações, deixar que o outro seja livre, né, na sua expressão. Nós participamos de um evento no Teatro Santa Rosa, que inclusive até um dos meus filhos participou, e cada um do coral representava uma profissão. No caso, eu representei uma prostituta, entendeu? Foi bem bacana, bem legal, me soltei bastante. No próprio Voz também, a gente sabe que é um coral que entra, sai, volta, entendeu? Mas a gente tem toda a liberdade para isso, porque em alguns momentos que a gente precisou se afastar e voltar, então nós fomos recebidos da mesma forma. Amar demais até parece mal, mas tem um outro mal me faz tão bem. Tem essa música gravada pelo Grupo Voz Ativa. O Voz Ativa é um grupo de militantes de viver, de militantes da arte,
que nasceu com esse intento de interferir na vida para torná-la mais bela, para torná-la melhor. E no propósito de chegar a esse fim, escolheu a música, escolheu a arte, escolheu a cena cultural paraibana, escolheu o respeito aos artistas, escolheu o respeito à nossa cena cultural. Então não só eu, como vários outros artistas paraibanos tiveram o privilégio de viver, de constar no repertório desse grupo. É um grupo que não tem aspirações profissionais, mas um grupo que pensa a música como um exercício de viver, um exercício lúdico, que tanto contempla os adultos como as crianças, como faz formação cultural para essas crianças, como envolve a população paraibana no seu universo cultural. É com muito carinho que o Coral Voz Ativa canta hoje para estudantes e professores de escolas públicas. E em certo momento do Música Clube da Paraíba, onde eu fazia minha militância cultural e meus aprendizados, a gente cruzou com o Coral Voz Ativa e naquele momento a gente ocupou uma sala e a gente compartilhava essa sala com o Coral Voz Ativa. E muitas foram as vezes em que a gente se encontrou, que a gente trocou ideias, que a gente construiu outros processos. O Voz Ativa não foi apenas o grupo de chegar lá para cantar, mas para interagir com a cidade através do Music Club, de viver momentos pedagógicos, momentos lúdicos e momentos de construção política, de construção social. Eu gostaria de agradecer em nome do Music Club, do Voz Ativa, por esse projeto e com certeza tem passado por muita dificuldade, mas tem se revelado como uma casa de bons espetáculos na música paraibana. Meu amor de viver é tão grande, é um desafio a toda minha calma. Meu amor é grande, bem maior que eu. Amar eu preciso amá-lo. Amar o que eu penso e o que eu não penso. E quem sabe até deixar sobrar amor pra mim também. Eu acho que por conta disso eu sempre ouvi o grupo em uníssono. Não sei se isso é correto, mas é como se isso facilitasse também a aproximação das pessoas. O Voz Ativa para o estado da Paraíba é algo imprescindível dentro da história mais recente da nossa existência aqui, da nossa geração, pelo menos. Eu acho que essa importância ela contribuiu definitivamente para o entendimento da importância da postura do artista, o artista refletir seu tempo. E isso não quer dizer que seja um artista panfletário, não, mas um artista que tenha a consciência de onde ele está inserido e da importância da voz dele, do comportamento dele, dos compromissos dele para um bem-estar social. Não é ficar na porteira, oilerê, e muito menos me enganchar na cancela. Tenho os meus dedos, tenho a voz, e o meu canto tem velas. Na mata serra sul melhor caminhar, a maré morta é meu tempo bom de pescar. Minhas mãos, minha voz, minha canção, barco à vela. Em 98 eu ingresso no Music Club, onde o maestro fazia as aulas de técnica vocal. Então, toda a consciência de voz e consciência do aparelho musical que eu tenho foi me dado por ele. Então, são experiências que eu carrego por resto da minha vida. Eu admiro demais o Coral Voz Ativa, porque ele é um grupo aberto e é um grupo de muita inclusão. É um grupo que vai nas comunidades, vai em busca dos movimentos populares. É aquele artista, é o grupo que vai onde o povo está. Jussana pegou meu peito, sou tupi descendo o rio. Boi sem terra, esse mundo já foi teu. Sou dos Paracanãs, viva o boi,
o boi dessa nação, viva o boi dessa nação, viva o boi dessa nação, viva o boi. O Grupo Voz Ativa na minha vida é muito importante a partir do seu regente. Eu sou de Cruz das Armas, vizinho do Luiz Carlos Otávio, e em 1993, na sala do Music Club da Paraíba, eu o convidei para fazer um arranjo para a abertura do meu primeiro disco, o Vinil Lapidar. E ele fez um arranjo maravilhoso para uma das raízes do Voz Ativa, o grupo Octeto Vocal. E dali em diante eu virei também um Voz Ativa. E em seguida eu participei do primeiro disco do Music Club da Paraíba, já na era CD, nos anos 90, produzido por Adeildo Vieira. Já o grupo Voz Ativa, consolidado, gravou Boi do Brasil, uma canção que eu fiz em parceria com Percival Henriques. Um show do Voz Ativa não era só um show, a gente não só dançava e recebia sensações através da música, mas a gente pensava também em filosofia e arte, que é muito importante. O rosto negro nas savanas, a festa, a colheita, os tambores, Eu nunca imaginei cantando minha música. É tanto que eu me arvorei a cantar. Eu digo, se eu não for cantar, eu acho que ninguém vai cantar, é melhor eu cantar logo. E o Voz Ativa, de repente, cantando Savanas, que é uma música linda, maravilhosa, que eu adoro essa música. Quando eles colocaram minha música no repertório, aí sim, aí eu acho que eu já me sentia dentro e junto do movimento. Mas a música selou tudo, né? Hoje não tem como fugir dessa relação, eu nem tenho essa pretensão. O Voz Ativa faz parte da minha vida e é isso aí. Cabroeira, estamos prontos para lutar. Cabroeira, estamos prontos para lutar. A história da Cabroeira com o Voz Ativa é uma história que se confunde com o próprio início da banda, né? Porque essa aproximação foi quando a Cabroeira estava nos seus primeiros movimentos, os primeiros anos. Quando a gente estava fazendo ainda o primeiro disco, um dos integrantes, o saudoso José Guilherme do Amaral Nogueira, meu amigo, José Guilherme, grande artista. E foi aí que ele convidou primeiro o coral para fazer uma participação no disco, que a gente gravou em João Pessoa, com o Sérgio Galo. E o coral gravou duas músicas, A Lua de Chegança, que é uma música do Zé Guilherme, que é uma música que anuncia a Cabroeira, e também um outro Bendito, que é cantado como uma lua também, que é o Bendito de São José, que é do meu parceiro Alessandro Maia. E dessas duas músicas, que teve a parceria da Cabroeira com o Voz Ativa, que foi A Lua de Chegança e o Bendito São José, o Bendito São José também fez parte do curta A Canga, né, que ganhou o prêmio de melhor música, de melhor trilha sonora e também prêmio de crítica e de júri no Festival de Gramado, né, ganhou o Quiquito de Ouro. Choveu no dia de São José, pedra de sal derreteu, vou fazer minha fogueira. Na ciência do meu povo nordestino, desde que eu era menino, aprendi com a natureza. Eu acho que esse grupo é um porta-voz dos compositores paraibanos. E eu que acompanho esse grupo há muitos anos, estou vendo sempre ele se renovar. Tem uma base que se mantém, mas esse grupo está sempre se renovando. E eu tive o prazer e a oportunidade de ter uma canção, né, gravada por esse grupo. Escuta esse bate virado, maracatu coroado, batuque dos ossos.
ancestrais. Eu sou a soma de todas as raças, nas ruas, no cheiro das massas, ao som dos nossos carnavais. Uma canção chamada Vem Ver a Tribo Dançar, que foi assim uma surpresa inesperada, porque eu não achava que aquela canção coubesse na minha ignorância em relação às questões vocais, né? E ele fez um arranjo inusitado, né, para essa canção, que funcionou muito bem. Mas eu acho que o ápice desse trabalho, ele finaliza justamente na feitura desse trabalho discográfico, né? É ali que ele demonstra realmente, né, essa parceria, entendeu, com os compositores paraibanos, né, com a produção cultural dos compositores paraibanos. Escuta esse baque virado, maracatu coroado, batuque dos nossos ancestrais. Eu sou a soma de todas as raças, nas ruas o cheiro das massas, o som dos nossos carnavais. Sou muito feliz no Voz Ativa, porque ele me faz me sentir uma musicista. Desde criança, sempre gostei muito de cantar, meu pai era músico, mas eu não me entrosava muito com essas coisas, porque tinha a universidade, estava fazendo faculdade, fazendo minhas pós-graduação, tendo meus filhos também, me desliguei disso. Mas o Voz Ativa me deu essa possibilidade de gostar da música, de entrar mesmo a ponto de estudar um pouquinho. Fui para o departamento de música da UFPB, a EMAN, me propiciaram muito também um pouco de estudo da música. Me leva rapidinho, meu cavalo pantaneiro. Eu entrei em 2019 e eu peguei um ano antes do começo da pandemia. E as outras pessoas novas são todas pós-pandemia. E foi um período muito difícil, um período de isolamento, de muito sofrimento. Para não enlouquecer, a gente teve, como todo mundo, teve que se reinventar. Foi a coisa que eu mais senti falta no período da pandemia, foi desse calor, de estar junto. Eu gosto de abraçar, de beijar as pessoas, e a gente teve muita falta disso. Nos primeiros dias que eu estava parida do meu segundo filho, com todas as dificuldades que isso traz, né, e todos os prazeres, eu estava um dia no quarto, ali naquele processo todo de cuidar da cria, e eu ouvi aquele violão, umas vozes aparecendo assim no beco da minha casa, e era... Desculpa. Era o Voz Ativa fazendo uma serenada para essa chegada, para mim, né? E afirmando que queria fazer parte daquela emoção. Ai, gente, eu odeio chorar desse jeito. Mas, enfim, foi um momento muito marcante. Tá registrado, assim, aquelas vozes chegando, me ancorando, né, no afeto. Com um grande abraço de útero que dá na gente quando a gente mais precisa. Teve um momento bem marcante, assim, na minha vida. Eu tive câncer de mama e precisei um tempo me afastar do grupo para fazer um tratamento. E depois que eu terminei esse tratamento, o Voz Ativa ele fez a comemoração dos 20 anos lá na Vila do Porto. E eu, como não estava participando, eu fui assistir esse momento, né, me irmanar com o grupo. E para minha surpresa, o grupo me chama para cantar também. Então, assim, foi bem marcante esse momento de acolhida. Eu não tinha participado dos ensaios, mas assim, essa atitude, essa vontade de se abraçar e dizer que estamos juntos foi importante. Somos raparigas de Chico e debochamos das mulheres de Atena. Todo dia não faço tudo igual, eu sou a rosa de Chico pra qualquer carnaval. O Bloco As Raparigas de Chico, quando foi criado, né, que surgiu,
a gente pensou, em primeira mão, chamar esse grupo, que é eminentemente feminino, transgressor, inovador, e o primeiro ano do bloco foi aberto por esse coral, que até hoje participa de todos os carnavais, aos sábados de carnaval. E juntamente com isso, não é, por eu ter 3 filhos e a maior parte do tempo fui eu quem acolhi esses filhos e criei tudo, esse grupo também absorveu e acolheu esses meus filhos. Então, foi de uma certa forma mais acolhedor e fácil eu participar de um grupo desse nível e ter meus filhos junto comigo nesse processo. E o Voz Criativa é fruto do Voz Ativa, são as nossas crias, os nossos filhos, e desde muito cedo nos acompanhavam nos ensaios do coral. E desde muito cedo eles aprenderam a ouvir e a gostar da música da Paraíba. Eu era muito criança e aí minha mãe me levava para os ensaios e ter o contato com aquele universo do canto coral, sobretudo dentro de um espaço, né, que era o Teatro Silário Ribeiro, no centro histórico da cidade. Balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. E isso me formou muito enquanto pessoa, né? A formação do Voz Criativa, ele surge dentro dessa concepção, dentro desse espaço, né, de liberdade, enfim, de vivência desses lugares, né? Então, o que por exemplo, a gente começar cantando Cátia de França, Xangai, né, desde criança, né? Então, isso tinha um significado muito, muito importante. E até hoje eu gosto muito de cantar, de tocar violão. Não faço isso profissionalmente, mas isso me formou enquanto pessoa. É muito formativo para nós que também somos filhos, né? E fizemos parte desse processo também, né? É bem importante. Voz Ativa, para mim, tem a ver com uma formação estética, né? Pensar no lance de música vocal, que é uma coisa muito especial para mim, uma coisa que eu levei para a vida com a qual eu trabalho hoje, né? E também uma conexão muito forte com a poesia e esse lugar também de explorar um repertório local, né? 20 e poucos anos depois dessas imagens, a gente subir no palco para fazer música autoral de autores paraibanos. Tem muitos desafios, né? Então, colocando em perspectiva, como é que era isso 20 anos atrás, né? Tinha uma coisa da curtição, de estar com gente da minha idade e de também estar junto da minha mãe, minhas tias. E esse exercício de subir no palco pelas primeiras vezes, né? Realmente é formativo, acho que a palavra é essa. Não tinha como ser quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Eu gosto de lembrar do poema de Zé Rodrigues. Era uma vez um menino feito de doces e uma menina feita de sonhos. Quando se encontravam, o menino se derretia em doces de risos e a menina se evadia em sonhos. Uma noite, o rio se engoliu sob a luz diáfana da lua. Desde essa noite, as águas que correm entre as árvores têm gosto de sonhos açucarados. Isso de brincar com música e arte e, enfim, alegorias de carnaval como plano de fundo da brincadeira foi uma coisa que foi muito importante para a formação minha, acredito que de todo mundo, assim, como ser humano, como gente, como cidadão. Bom, quando a gente era mais criança, a gente frequentava o Silário Ribeiro e depois o Teatro Santa Rosa, nessas apresentações. Era interessante porque a gente era muito criança, eu não tenho memória tanta, mas era interessante porque a gente brincava muito, eu só lembro disso, a gente brincando muito, e o plano de fundo ser as mães da gente, as tias da gente. É vermelha a cor do sangue, cacheado meu cabelo, colorido coração.
É preta a cor da pele que reluz nos ancestrais que me deram este chão. Salve Zumbi, Pedro Pereira, salve Maria, Dora Limeira, teu mestre é o guia. Essa é a grande importância mesmo do Coral Voz Ativa na minha vida. Cantar é um remédio para a nossa alma, né? Que nos estimula a viver, né? Então, a minha família me estimulou a cantar e eu compreendo que esse cantar me estimula a viver. Então, o Coral Voz Ativa é essa referência, né, da sensibilidade à música na minha vida, do estímulo ao cantar. Então, é uma grande emoção assim, relembrar esses momentos em que estávamos todos juntos, toda a família junta, né? A família que não é só a família do sangue, mas essa família de amigos que a gente tem até hoje, que foi o tempo em que a gente estava também desabrochando. Então, relembra o desabrochar da nossa vida. Quando eu vou compor uma canção, sei lá, parece que eu me conecto com o pirralho que está ali atrás no Santa Rosa há 20 anos atrás. É isso, o Voz Ativa representa muito isso. O grande culpado para eu estar com prazer, inclusive na profissão. É a lembrança daquele público no Santa Rosa, aparecer uma espécie de caldeirão para cima da pessoa. De gente aplaudindo entre as canções ali, marca a vida da pessoa pesadamente. E para o meu caso, de querer escolher essa profissão, a música, como cargo-chefe da vida. Eu conheci crianças, pessoas que trouxeram essa arte, né, para mim, da música, da poesia, e tudo de maneira muito leve, era tudo muito lúdico. Quando a gente ia ensaiar, eu me lembro que a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde. Eu me lembro que a gente brincava de barra-bandeira, enfim, inúmeras brincadeiras ali. Então, era tudo muito natural. Quando eu vi, eu já estava fazendo parte daquilo e eu me lembro que eu me sentia muito bem e muito feliz em estar ali naquele lugar com aquelas pessoas, ouvindo aquelas músicas e também poder passar tudo que eu aprendi com as músicas, com a poesia, agora para o meu filho. A gente estava brincando e cantava um pouquinho e voltava a brincar e não existia essa separação. E o momento de entrar no palco, o momento de cantar no Santa Rosa, era muito importante, a gente se sentia muito importante. A gente tinha uma preparação, prepara a roupa, prepara o cabelo e a gente se sente muito feliz. Eu lembro dessa sensação de estar muito feliz no palco e cantando, e estar perto da minha mãe, estar perto da minha família e dos meus amigos. E hoje, o que fica desse momento para mim é a paixão pelo canto coral. Balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar, e chega o vento sul, balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. O Voz Ativa me faz lembrar da música do Milton Nascimento, Nos Bailes da Vida, né? Aquela parte que ele fala: com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem que ir aonde o povo está. Isso é a proposta revolucionária do Voz Ativa, que ele troca o palco do Voz Ativa é a rua, o palco do Voz Ativa é o mundo. São os problemas sociais. E eu fui testemunhas de várias atuações do Voz Ativa. Por exemplo, esteve presente na greve de fome dos professores do Estado, na luta dos estudantes por melhores condições na residência universitária, no grito dos excluídos, na defesa da cannabis para fins medicinais, na defesa das religiões de matriz africana, na defesa da comunidade LGBT. Entende? Então, eu acho que o Voz Ativa está
no coração das minorias. Muita gente sabe que a Paraíba foi palco da maior liga camponesa do Brasil. E com o assassinato de João Pedro Teixeira, nós do Memorial das Ligas Camponesas começamos a organizar, né, cada 2 de abril, que é o dia do assassinato de João Pedro, nós temos um grande evento lá no Memorial em Sapé. E o Voz Ativa sempre esteve presente. Quantos grupos de militância tem um pessoal como este, pessoas de alto quilate, pessoas estudiosas, pessoas que acreditam naquilo, acreditam no novo mundo, acreditam no novo melhor. Pessoas daqui da comunidade de João Pessoa que sempre tiveram em seu objetivo, em sua vida, em sua trajetória, ligar a poesia, a poética, a música, a transformação da sociedade, a conscientização da sociedade. E foi desta forma que nós nos conhecemos, que nós nos entrelaçamos. Em muitos momentos nós precisamos de apoio dos artistas da nossa terra. E em quase todos esses momentos o Coral Voz Ativa se fez presente, foi quem primeiro chegou, foi quem primeiro apoiou e se dava de corpo e alma. Hoje, inclusive, há pacientes do coral que são, né, nossos pacientes, usuários que cantam no coral e se tornaram parceiros nessa luta que é nossa e que é deles hoje também. Até hoje há pacientes na Liga Canábica que se referem àquele momento da participação do Coral Voz Ativa no nosso evento. Foi muito especial porque a gente sempre fala nos movimentos sociais que é preciso vestir a camisa. E nós nem sabíamos disso, mas eles adquiriram as nossas camisetas que nós estávamos lançando naquele evento. E quando apareceram no palco, para nossa surpresa também, estavam todos literalmente vestidos com a nossa camisa, o que muito nos emocionou e nos mostrou que de fato há uma entrega de amor e um desejo de se fazer um com aquela luta de verdade. Eu estou intrinsecamente ligada à sonoridade do Coral Voz Ativa desde a sua criação, né? Em 1993. Nesse período dos anos 90, eu já era repórter de cultura do Jornal Norte e fiz a minha primeira matéria com o Coral Voz Ativa em 1997. Eles estavam na construção do CD Music Club Paraíba. O coral era parte também das pessoas que iam compor esse CD, né? Então, o Voz Ativa e mais ou menos uns 15 artistas paraibanos compunham essa construção e eu tive o prazer de acompanhar e fazer matérias a respeito do assunto. Essa minha relação com o Carlos, de casado já há um bom tempo, ela, de certa forma, a gente também cria uma afinidade, digamos assim, até que musical, por exemplo. Eu acho que sempre que tem uma apresentação, ele me pede opinião, pergunta como é que foi, como é que eu vi, e a gente que fica um pouco de fora, a gente acaba vendo coisas que quem está lá no palco muitas vezes não percebe, né? E eu acompanhei o surgimento desse coral, primeiro na casa do maestro Carlos Otávio, que é o meu cunhado. Esse pessoal iam para lá se encontrar, cantar, né? Trocar ideias. Os componentes desse coral são pessoas progressistas, pessoas que têm uma definição política, né? Sempre no campo progressista, né? E sempre tiveram o zelo nessa construção de colocar as pautas que nós também aqui na educação nós defendemos, né? E foi por isso que nós sempre abrigamos aqui nesse espaço, né, esse coral para fazer seus ensaios, né? Nos nossos eventos o coral estava fazendo as suas apresentações, porque a nossa pauta praticamente se identificava. E a espuma branca na areia, querendo teus pés beijar. Debaixo do pé de coco, eu canto pouco, eu faço rima. A roda de coco embaixo e o coco lá em cima.
Então, a relação com o grupo Voz Ativa, ela permeia toda a minha história de vida, a minha e a do meu irmão, da minha irmã, porque a gente, quando criança, e isso é muito presente nas minhas memórias, a gente frequentava os ensaios do coral. Minha mãe, Déa Limeira, nos levava para esses momentos, onde funcionava o Musiclube da Paraíba, ali no Tomás Mindelo, no centro, e eram momentos sempre marcantes, né? O coral ensaiando, a criançada brincando, e ao mesmo tempo naquele ambiente de cantoria, de diálogos políticos, diálogos sobre a cultura da cidade. Então foram momentos muito ricos que eu acredito que contribuiu muito com a nossa formação para a adolescência, para a juventude e também para a fase adulta. E tive a oportunidade, já na minha fase adulta, quando exerci o mandato aqui de vereador em João Pessoa, de entregar uma comenda cultural Ariano Suassuna, ao Coral Voz Ativa, numa sessão muito prestigiada e muito bonita, muito emocionante, enfim. E aí meio que fechou um ciclo das homenagens que esse grupo, que esse movimento que João Pessoa tem em torno do canto, mas em torno também do engajamento político e cultural, no engajamento no movimento cultural da cidade. É claro que é importante que os artistas exponham, através dos shows, da arte plástica, do teatro, da dança, suas obras e sua arte. Mas se essa arte vem acompanhada também de uma consciência de classe, de uma consciência política, isso naturalmente tem um peso ainda maior. Pelos 30 anos de fundação desse coral, que é de resistência, né, com as pessoas que participam são assim de uma euforia, de uma garra, né, porque vocês sabem que se houvesse uma concessão, não, mas é um coral Voz Ativa séria, centrado politicamente. Então eu quero abraçar todos vocês e agradecer, porque até hoje comentam a gravação que vocês fizeram da minha música, Coisas do Campo, que eu gravei no Avatar junto com Xangai. Então um beijo em cada um de vocês, obrigado maestro, pelo seu amparo em todas as sequências da minha vida quando eu estive aí.